Então, legal você falar disso aí. Eu acho que a pessoa reptiliana, ela sofre mais, assim, sabe? Não, racional sofre mais, não? Eu fico preocupado, assim, porque ela guarda o sofrimento dela dentro dela, ela não consegue se comunicar, e ela tá sempre na defesa, no ataque, na defesa, no ataque. Aquilo ali vai virando uma bolha dentro, assim, e chega uma hora fica incontrolável. E isso gera sofrimento pra essa pessoa, né? Gera sofrimento e assim, ela é um risco, né? Pra ela e pro outro, né? É aquela história, ou ele implode ou ele explode. Você só fica nesses dois botões, isso é perigoso. Sim. Se ele não implode, se ele não explode com o outro, ele implode. Sim. E aí ele vai ter doenças psicossomáticas, ele vai ter infarto, ele vai ter câncer. E como uma pessoa dessa buscar ajuda? Precisa. E aí parece apologia, mas não é, né? Precisa fazer terapia para se autoconhecer. Tem um santo da Igreja Católica, ele era um dos maiores confessores da Igreja Católica. As pessoas faziam fila quilométrica para confessar com ele. Qual era o argumento? As pessoas Você sabe diziam, o nome do santo? Eu esqueci, mas eu lembro até o final do podcast eu falo. As pessoas falavam, por que você vem confessar com ele? Tem padre ali que tá vazio, você vem com esse. Ai, porque a sensação que eu tenho é que eu despejo tudo que eu tenho em cima dele. A hora que eu saio mais leve. E diz que as pessoas falavam absurdos pra ele, e ele plácido aqui com as mãozinhas debaixo da perna, plácido e tranquilo. Quando ele morreu, ele foi elevado a santo com 1 semana. De tão pleno que ele era. E aí, tudo que tem na casa de um santo retira-se para fazer um museu. A mesa dele era dessa grossura de madeira. Quando foram retirar a mesa dele para levar ao museu, só tinha o tampo. Todo o fundo da mesa tinha sido arrancado com a unha. Durante anos ele ouvia a confissão e ele sentia tanto ódio do que ele estava ouvindo e não colocava para fora, que ele ia arrancando farpa da mesa com a unha. A mesa só tinha o tampo. Essa é a pessoa que implode. Mas não sei. Eu acho que ele tava fazendo a função dele de padre, não? Sim, mas é que preço, né? Não tava. Você acha que não? Ele não tava fazendo a função de padre dele? A função de padre dele é ouvir, acolher, perdoar os pecados, mas também dar o feedback, é também corrigir. Eu não acredito, e aí sem querer misturar as coisas... conselho, assim? Um conselho que seja corretivo. Na hora da confissão? Dar um conselho pra pessoa? Mais do que um conselho, uma correção, que era o que Jesus fazia. Jesus curava e dizia, vá e não peques mais. Aqui não é brincadeira, não é. Todo dia você vai vir aqui confessar que você se masturba, não sei o quê, não sei o quê. Virou festa, ué. Então você não tem arrependimento. Larga os seus vídeos. Larga os seus vídeos. Então, assim, ou você confessa e se repensa e se converte, ou você deixa para confessar só o dia que você estiver pronto. O padre vai ficar ali sendo um depositário de sujeira alheia sem poder falar nada. É muito injusto, inclusive, com o próprio padre. É aquilo que eu falei no podcast anterior. Imagina um psicólogo ouvindo a confissão, entre aspas, confissão, a terapia de um pedófilo. Imagina o que se passa dentro de você. Você tem uma filha de 9 anos e um cara narrando uma relação sexual com uma criança de 9 anos. Se você não tiver minimamente o direito de dar um feedback e corrigir, eu não acredito nesse tipo de atendimento. Você já teve um atendimento desse? Já? Eu tive um atendimento desse. E o que você fez? O que aconteceu? Você pode falar? Posso, porque não vou revelar nomes, né? Nem locais, então não vou estar expondo. Uma pessoa me procurou, um homem me procurou, era de outro país, com essa narrativa. Ele tinha adotado uma criança, uma menina do sexo feminino, ele adotou com 5 anos, ela já estava com 9, e ele era pedófilo, ele abusava sexualmente dessa menina. E aí ele começou a me narrar as cenas, porque eu precisei perguntar até que ponto isso acontecia, e ele começou a narrar as cenas. Na época, minha filha tinha 9 anos. E aí não dá para separar o que é humano do que é profissional. As pessoas acham que a gente é psicanalista, psicólogo, entrevistador, só ali que você veste aquela roupa. Não dá, a gente tá muito misturado. O ser humano é um ser holístico, tá tudo misturado. E aí ali estava a mãe, estava a profissional, estava um ser humano ouvindo uma narrativa de um abuso de uma criança de 9 anos. A minha primeira reação, a minha vontade era de avançar nele, bater nele. Depois era de chamar a polícia. Depois eu entendi que eu podia ser um instrumento de Deus, ouvir aquilo, acolher aquilo e suportar aquilo para tirá-lo daquela situação e, consequentemente, tirar aquela criança também. Que foi o que, felizmente, aconteceu. Depois de 6 meses de terapia, ele devolveu a criança para o abrigo, mitigou o risco, já era péssimo estar com ele,
Também voltar para o abrigo não era a melhor condição seria ter uma família, mas era menos ruim do que estar com ele. Então, graças a Deus, cumpri minha função. Foi difícil, foi sofrido, mas graças a Deus a criança saiu de uma situação de abuso. Então, e uma denúncia não pode fazer? Não pode, não pode. A ética profissional nos protege e nos corrige e nos limita. É igual a confissão do padre. Se a pessoa confessar que matou alguém... Não pode. O padre não pode fazer nada. Não pode. Não vale como testemunho criminal. Você não pode fazer isso. Então é complexo. E é assim, por exemplo... Mas você acha aí disso aí? Porque pra mim é um paradoxo isso aí, sabe? Tipo, eu como católico, a minha relação com Deus ela é maior nesse momento e eu tenho que fazer o que é certo. Mas aí são perspectivas e são personas que você veste. Ali eu não era católica. Ali eu era profissional de psicanálise que estava ouvindo uma demanda e que qualquer demanda é demanda. Não existe demanda melhor, maior, menor ou pior. Existe demanda. E você assim acha como que tá tudo certo assim? Não tá tudo certo. Tá tudo errado. Mas eu preciso dar conta, ou teoricamente eu vou dar conta... E eu preciso pensar no objetivo final. Qual é o objetivo final? É fazer com que aquela pessoa retome a viabilidade existencial dela. Aquele homem, naquele momento, ele estava inviável existencialmente, concorda? Concordo. Ele estava muito mais próximo de um bicho do que de um homem. Sim. Eu precisava devolver a ele a viabilidade existencial. Para aquela criança também. Ela também estava inviável existencialmente. Sim. E eu precisava. Então, ali naquele momento, eu fixo nisso. Eu preciso estar aqui para tirar essas duas pessoas dessa situação que elas estão vivendo. E aí você foca nisso. Ele estava sofrendo com isso aí? Ele estava sofrendo, você acredita? Por isso que ele te procurou? Ele estava sofrendo, por mais paradoxal que pareça. Porque a pedofilia, ela tem N nuances, né? Que vai desde o fetiche até a doença. E a pessoa sofre com esse comportamento. Ela, após o ato, ela sofre, por mais paradoxal que pareça, por mais que nós vamos receber crítica por estar falando isso aqui. Mas a pessoa sofre. É involuntário nele ali. Até certo ponto, sim. E é uma situação que quando a pessoa para depois para pensar, ela não gostaria de estar naquilo. Na verdade, todos os transtornos ou distúrbios, ninguém gostaria de estar passando por isso. Você acha que ele procura ajuda porque para ele tá vendo que é errado aquilo ali? Ou ele procura ajuda porque ele sabe que se não fizer algo, em algum momento vai ficar dar ruim pra ele. Muito pior. No caso dele, ele tinha consciência que era errado, que era absolutamente errado, e ele queria sair daquela